Oremos. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pela rica oportunidade que tu nos concedes. Em nome de Jesus, queremos orar por esta classe. Oramos pelos irmãos que não puderam vir por questões de saúde, trabalho, compromissos. Possas ajudá-los, sustentá-los, estender sobre eles a tua mão de misericórdia, a tua mão de graça, dando-lhes vitória nas lutas, problemas e desafios em nome de Jesus. Ajuda-me a mim, ó Deus, a ministrar com graça, com humildade e autoridade a tua palavra, e ajuda os meus irmãos a receber também com alegria tua santa palavra em seus corações. Obrigado por essa escola, obrigado por esta classe, obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado. Louvamos o teu nome, agradecidos no bendito e grandíssimo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos. Estamos hoje na nossa sexta e última aula da nossa matéria Livros Poéticos. Essa é a sexta e última aula. Livros Poéticos, curso médio em teologia. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024. Próxima aula, vamos usá-la unicamente para prova. A prova vai ser baseada nos exercícios. Estudem os exercícios, tá? Serão de 10 a 12 questões, não mais do que isso, tá? Eu vou fazer uma combinação dos exercícios e vocês, se estudarem, ficarem focados nos exercícios, então não terão dificuldade em fazerem esta prova. Anote aí, 8h30, 8h30. Vou enviar o link perto de 8h25, para que, se Deus quiser, comecemos 8h30. Por alguma eventualidade, se alguém tiver algum problema de não poder vir na próxima aula, me avise, por favor, que a maioria me avisa 10 minutos, 15 minutos, meia hora antes. Me avisa com uma certa antecedência, por favor, para que eu me prepare, porque me quebra, entende? Um aluno me avisa 10, 15, 30 minutos antes, me quebra, porque eu trabalho muito programado. Então, a minha vida é programada. Eu sei que a sua talvez não seja, mas a minha vida é 99,9% de programada. Então, me ajude, me dê essa ajuda. Se você não puder vir por alguma razão, só me mande uma mensagem, um áudio: pastor, me deu problema, saúde, trabalho, família, e aí automaticamente a sua segunda chamada passa para a semana seguinte. Vamos abrir a nossa apostila. Estamos estudando o livro de Eclesiastes, página 18. 18, isto. Vamos fazer uma rápida recapitulação com os nossos slides. Repito, se você, por alguma razão, perdeu os slides que eu postei lá no grupo, me avise: pastor, perdi, não estou encontrando. Está lá no grupo. Então, eu reposto no seu privado, porque você vai precisar dos slides para ter uma melhor compreensão do assunto. Vamos lá? Estou aqui abrindo os nossos slides. Isto. Todos enxergando, gente? Todos enxergando os slides? Todos. E esse irmão Wilson, quando estende aquela mão santa, eu já sei, né? É a mão da autoridade. Meu Deus. Não estou dizendo que os outros demais não têm essa mão, não, mas como o irmão Wilson é o mais velho da turma, então, quando ele levanta a mão, a gente tem que baixar a cabeça. Vamos lá, gente. O autor de Eclesiastes. Quem é o autor de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei de Israel, que mais adquiriu fama, riqueza e sabedoria e conhecimento literário. Já sabemos o seu nome, Salomão. Notável como pensador original e crítico, filho de Davi, rei de Israel. Está lá em Eclesiastes 1:1. Não há dúvida que de Salomão é o autor de Eclesiastes. Se alguém tiver dúvidas, aí tá feio o negócio. Salomão reinou em Israel entre 970 e 930 a.C. Data e ocasião. A tradição dos judeus afirma que Salomão teria escrito cantares durante a sua juventude, provérbios em sua maturidade e Eclesiastes
no final de sua vida. Faz sentido? Tentando externar sua tristeza pelo tempo perdido, principalmente com a carnalidade e idolatria a que se havia entregue. Características do livro. O nome Eclesiastes vem da língua grega e significa pregador, orador, pessoa encarregada em convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra para a reflexão da vida. O que nos chama a atenção é que a palavra vaidade aparece 37 vezes neste livro. Alguns dizem 39, como na apostila, né? Mas isso vai muito da tradução. De acordo com a tradução que você tenha do hebraico, aparece 39, ou de acordo com a tradução que você tenha da Bíblia, aparece 37 vezes. O propósito do livro: mostrar o vazio que resulta de procurar ser feliz longe de Deus. O ceticismo, ou seja, a incredulidade e o desespero tomam conta e a pessoa perde completamente a razão de viver, ainda que lute muito, procurando encontrar um sentido para a vida. Aliás, este livro mostra a luta de um homem procurando encontrar o sentido da vida. O versículo-chave de Eclesiastes é o Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós temos aí o esboço do livro, né? Temos uma versão aí na apostila e temos aqui nos slides. As duas são bem interessantes, né? Aqui dos slides ela é bem, vamos dizer assim, bem resumida. Então, Eclesiastes pode ser dividido em três partes. Parte 1, a colocação do problema ou a experiência do pregador. Eclesiastes 1:11. Segunda parte, o estudo do problema ou juízos do pregador em torno da existência. Eclesiastes 1:12 a 11:10. E 3, ou a terceira parte, a solução do problema, que seriam as conclusões, todinha voltado no capítulo 12. Mas na apostila a gente vai ver um pouquinho diferente esse esboço, né? Esse aqui é o esboço resumido e temos o esboço mais amplo. Os temas de Eclesiastes. Número 1, a sabedoria meramente natural que distante de Deus. Procure encontrar a verdade e a felicidade. Número 2, enquanto Provérbios destaca tempos áureos da vida do homem, Eclesiastes trata das ilusões. É um livro que nos leva a refletir sobre os fracassos de nós seres humanos. Bem interessante isso, né? Tristeza, desalento, perplexidade e o fracasso da sabedoria natural. Depois de adquirir bens e fama, Salomão tenta investigar a verdade e a felicidade sem Deus. Ele aprende sem a bênção de Deus. Posição e riqueza não satisfazem o coração humano. É vaidade. Promove desgosto e fracasso, como diz Eclesiastes 2:17. Sim, tudo é vaidade e corre atrás do vento. O conteúdo de Eclesiastes, tudo é vaidade? É a pergunta. Como viver do melhor modo possível no mundo onde tudo é vaidade? É uma pergunta. Outra pergunta. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Terceira pergunta. Olha que pergunta curiosa. O que o ser humano deve fazer, saber e conhecer para viver de maneira feliz e plenamente satisfatória? São três perguntas bem curiosas, porém, eu creio que cada um de nós já temos feito ou estamos ainda fazendo essas perguntas para nós mesmos e para Deus. Lições do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A vida sem Deus, a vida é só vaidade, ou seja, ela não faz sentido realmente. É importante entendermos o propósito do livro para podermos interpretá-lo. Olha só. Suas palavras são as de um homem distante de Deus, colocando para fora seus pensamentos e conclusões. Ele apresenta seus conceitos pessoais, mostrando seu ceticismo, ou seja, sua incredulidade em relação à vida. Somente no final, especialmente o capítulo 12, é que ele retorna à sensatez e passa a discernir, recebendo a sabedoria de Deus. É importante
Lembrarmos-nos que nem todas as ideias de Salomão vinham do coração de Deus. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? É importante, repito, lembrarmos que nem todas as ideias de Salomão vinham do coração de Deus, pois ele estava afastado do Senhor. Todavia, a lição no final do livro veio dele. Oh, então, muitos historiadores, escritores e estudantes e investigadores da Bíblia consideram que no capítulo 12 de Eclesiastes nos mostra um Salomão realmente desviado. É interessante traçarmos um paralelo entre Salmos e Eclesiastes, ou seja, entre Davi com Salomão. Davi, vamos entender um pouco sobre Davi. Escritor na maioria dos salmos, em sua luta incessante por edificar o reino, estava sempre exclamando: alegrai-vos, cantai, louvai. Um homem de grandes lutas e muita alegria. Por quê? Porque o Senhor era o seu pastor e a sua alma tinha um único desejo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É o lindo Salmo 27, verso 4, que Davi, não é, deixa registrado. Já Salomão, como nós encontramos, como nós comparamos com Salomão? Salomão foi herdeiro de Davi, recebeu tudo de mão beijada. Assentou-se no trono em paz e segurança, cheio de riqueza, poder e facilidades. A partir daí, entregou-se aos prazeres da carne e do eu, distanciando-se cada vez mais do Senhor. Seu grito foi, consequentemente, tudo é vaidade. Longe do Deus de seu pai, não encontrava menor sentido para a vida. O livro de Eclesiastes, seu livro, constitui-se num grito melancólico e triste de alguém que se afasta de Deus. Lições de Eclesiastes, né? Vamos aqui dividir ele em três partes. Longe de Deus, tudo é sem sentido. A que ponto chega um coração que se distancia de Deus, torna-se incapaz de compreender a eternidade, a eterna simplicidade de verdades, como a que foi expressada pelo Senhor Jesus em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também vós. Segunda parte de Eclesiastes, o lugar da humildade. Você se deixa ademoestar. O que é demoestar? Ademoestar é advertir de falta, censurar, repreender com brandura, aconselhar, lembrar, avisar. A demoestação é advertência, aviso, conselho, repreensão, leve, reparo, reprimenda. Terceira parte de Eclesiastes, o dia da ilusão, findar. Ninguém escapa nesta vida dos dias maus e difíceis. Podemos viver muito tempo em bonança, todavia a época do desgosto e dor chegará à nossa porta, não tem jeito. Se você não viveu esse dia, prepare-se, ele vai chegar, não tem jeito, é inevitável. Consequentemente, é preciso prepararmos-nos desde cedo. Eclesiastes 9:12 ensina que não sabemos a nossa hora, pois o homem não sabe a sua hora, portanto, temos que estar preparados sempre. Quem esperava a morte, não é? Naquela manhã ensolarada de 11 de setembro de 2001, no World Trade Center de New York. Ninguém, ninguém, ninguém. E você pode não acreditar, meu irmão e minha irmã. Ó, veja só, quando tem a nossa hora para chegar, ela tem que chegar. Eu tinha um apontamento. Nesse exato dia, 9:10 da manhã, ali no World Trade Center. Acredite ou não, eu tinha um apontamento. E eu não consegui sair de Denver para New York City. Então eu entendi que não era a minha hora. Porque se eu fosse aquele apontamento, eu teria que estar lá 8:40 da manhã. Pouca gente sabe disso, gente. Eu não costumo dar esse testemunho, mas eu era para estar 8:40 no 53º andar, em um apontamento. Mas eu não consegui. Deu problema no trem que me levava de Danbury para New York, eu morava em Connecticut, então, irmãos. Aí eu cheguei à conclusão: Deus não ainda marcou a minha hora.
para eu partir, porque se eu tivesse chegado ao apontamento, eu seria um dos mortos ali dentro do World Trade Center, né? Eu falo para vocês, fico arrepiado. Falei, uau, então Deus queria realmente me poupar para que eu estivesse hoje aqui com vocês. Com certeza, né? Do contrário, eu não estaria aqui não, né? Hoje eu teria uma esposa viúva, um filho sem pai e chorando, não é? A minha morte, né? Através dessa destruição que devastou ali muitas vidas. Mas amém. Quarta parte de Eclesiastes. Somos seres responsáveis. Daremos contas a Deus de tudo. Nunca se esqueça desta verdade, meu irmão, minha irmã. Guarde também esses versículos. Nada, quanto é nada, há, há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Vamos lá, vamos voltar para a apostila temporariamente? Isto, vamos voltar para a apostila? Que a gente já deu um bom avanço para nós entendermos um pouquinho Eclesiastes. O esboço da apostila ele é um pouco mais amplo, né? Um pouco mais extenso. Tá aí, ó, a busca da realidade e verdade pela experiência pessoal, procura da sabedoria, procurando o prazer, a comparação dos dois. A segunda parte, a busca da realidade e verdade pela observação geral, capítulos de 3 ao 5. A pré-determinação da vida, os males e enigmas da vida, os conselhos na luz destas observações. Terceira parte, a busca da realidade e verdade para a moralidade prática, capítulos 6 ao 8. As coisas materiais não satisfazem, a moralidade é um caminho melhor, as irregularidades da vida. E a quarta parte, a busca da realidade e verdade revista e concluída, vai dos capítulos 9 ao 12. Conclusões humanas, conclusões espirituais. Esse é o esboço mais extenso, né, mais detalhado do livro de Eclesiastes. Isso aqui é um esboço de pregação, só um esboço, nada mais. Não vamos entrar em muitos detalhes, né? Eu decidi colocar para vocês entenderem como é um livro tão rico, que você pode pregar sobre Eclesiastes, né? E o título desse esboço, dessa pregação, Procurando o Sentido da Vida. Aí damos a introdução, Pastor, viramos a página. Sim, sobre a questão de Salomão aí, é uma pergunta, não tem, tem a ver com o que a gente está falando, mas eu queria uma opinião do senhor. Salomão, pelo fato no final do seu ministério, daquilo que Deus o incumbiu, ele ter pecado, ter agido daquela forma, qual a sua posição? O senhor crê que ele foi salvo ou em um termos de grande salvação? mistério. É um grande mistério. Não tem, eu sei que tem pregadores, educadores cristãos, mestres na palavra, que não sou eu, né? Eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo ainda. Eles se atrevem a dar opiniões formadas, mas eu não me atrevo a dar opiniões formadas sobre o destino final de Salomão por algumas razões, né? Me permita então ir no capítulo 12 de Eclesiastes, aí vocês vão entender porque eu não me atrevo a dar uma opinião formada sobre o destino final de Salomão. Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo. Abra lá sua Bíblia comigo. Acredita-se que Salomão aqui teria entre 85 e 100 anos de idade. Não viveu mais do que isso. A Bíblia não fala a idade ou o período de vida que ele viveu. Não fala. Mas os Eclesiastes capítulo historiadores. 2. 12. O último capítulo, 12. A Bíblia não dá detalhes sobre a idade de Salomão, ou seja, quanto tempo ele viveu, mas os historiadores, como Joséfo, Heródoto, Suetônios, trazem de algumas documentações recolhidas ao longo da história a probabilidade que ele tenha morrido entre 85 e 100 anos de idade. Seja lá como for, ele já estava com uma certa idade, com uma idade avançada. Eu quero ler todo o capítulo 12. É um capítulo de 14 versículos. E é impressionante a forma como Salomão coloca as palavras e as abordagens neste capítulo 12.
Ele começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quem viu lá no grupo que eu postei o significado dessas frases, que são frases poéticas do hebraísmo judaico, né, do hebraico? Porque se você não entender essas frases, fica impossível você dar a correta interpretação. Vocês viram lá que eu postei, sim ou não? Alguém já viu? Isso, eu postei lá. Se a irmã Mary não viu, vai lá no grupo. Eu fiz uma postagem dando o significado dessas frases, porque são frases em conteúdo muito poético. E por ser um conteúdo da poesia hebraica, elas são difíceis de interpretar assim à primeira vista, né? Você lê assim de primeira entrada, fica bem complicado. Bom, eu estou lendo o versículo 4 na Almeida Revista Atualizada. Se você está usando a Almeida Revista Corrigida, vai perceber que a tradução ela é levemente diferente nas abordagens, levemente diferente. Por isso que eu volto a bater na tecla. É conveniente que você tenha pelo menos duas ou três traduções da Bíblia. Três seria perfeito, né? Uma Almeida Revista Atualizada, uma Almeida Revista Corrigida e uma Almeida Corrigida e Fiel, pelo menos. Ou uma edição contemporânea que é da Bíblia Thompson, mas pelo menos três, para você comparar bem lado a lado. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto se for um peso e te perder o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e volte o pó à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixos as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Ademais, meu filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar em enfado da carne. Isso é uma opinião própria de Salomão. Aqui não é Deus que está falando, preste atenção. E Deus permitiu Salomão, não é, registrar essas palavras para expressar o seu enfado, ou seja, a sua, a sua frustração por tudo que ele fez de errado e equivocado no final da sua vida. Não é que fazer livros ou ler livros seja errado ou seja pesado, né? Segundo Deus, não. Essa é uma visão, essa é uma opinião de Salomão permitida em ser registrada no livro sagrado. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui não é Deus que está falando, é Salomão, porém com a permissão do Espírito Santo, e aí que se torna a palavra inspirada, ou seja, a opinião de Salomão não é a palavra inspirada ou revelada, mas no momento que Deus permite o registro desta palavra, embora opinião de Salomão, ela se torna palavra inspirada da parte de Deus. Veja que coisa interessante e curiosa. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aí vem a grande, enorme, ó, interrogação, o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se nós formos só, presta atenção aqui, e aí já respondo
no alvo, a pergunta do irmão Elton. Se nós formos interpretar isoladamente o versículo 14, estão me acompanhando? Se formos interpretar isoladamente o versículo 14, poderíamos então dizer, não afirmar, dizer: Salomão morreu desviado. Salomão morreu sem nenhuma possibilidade de arrependimento e de perdão da parte de Deus. Se pegarmos o versículo 14 sozinho, isoladamente, alguém está me acompanhando? Mas se eu pego o 14 e trabalho no contexto, o que é o contexto? Todos os versículos que estão dentro do capítulo 12 de Eclesiastes, aí muda tudo. Muda tudo. E qual seria a resposta? Uma incógnita. Não se sabe. A eternidade vai nos dizer. Pode ficar tranquilo, irmão Elton, irmão Wilson, irmã Meire. Chegando lá no céu, ó, depois que eu abraço o meu Senhor, beijo o meu Senhor, chore aos pés do meu Senhor, vou perguntar por 3 pessoas lá no céu. Senhor, quero ver Moisés, quero ver Davi e quero ver Salomão. Aí se o Senhor Jesus disser, Salomão não está aqui não. Pastor, nesse ensejo aí também, já que nós abriu esse parênteses falando de salvação, tem uma outra salvação que ela é muito cogitada, porque Deus não aceita sacrifício humano, a de Hum, Sansão. Por ele, o fato dele ter pedido para se colocar nos últimos pilares ali e cometer aquele último ato, ao qual ele matou mais filisteus do que quando ele estava em vida. Eu, mas, particular, sim, ah, sim, sim. eu particularmente Prossiga. creio que ele teve a salvação, porque aquilo ali foi algo que Deus permitiu ele fazer, porque Deus deu ele a Não força. foi, repito ali, não foi um suicídio. Tem pastores famosíssimos, não vou citar nomes por grande respeito que eu tenho, inclusive eu sigo eles nas redes sociais, sigo eles no YouTube, no Instagram, tenho um carinho, respeito muito grande, mas o fato de eu ter respeito, carinho, não me impede de discordar da visão que eles colocam, que não tem enquadramento bíblico. São homens de Deus tremendos, recomendo a eles, poderia até citá-los, quem seria, mas não vou fazer isso para você de repente ficar um pouco abalado, coisa parecida. Mas eles já lançaram no YouTube e no Instagram vídeos deixando bem claro, não, isso aí foi um suicídio, Sansão está no inferno. Opa, é muito forte dizer isso. Vamos lá no livro de Juízes, embora não que queiramos nos desviar muito do assunto, porque nós estamos em livros poéticos, mas eu vou responder essa pergunta do irmão Elton, mas vamos fazer o possível para não sair do conteúdo dos livros poéticos, que aí já estaríamos entrando nos livros históricos. Livro de Juízes, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo de número 16. Versículo 20. Vamos ler alguns versículos do capítulo 16. Aí eu peço que você anote. Isso é uma perguntinha que eu já ouvi dezenas de vezes, já me fizeram dezenas de vezes. De 10 a 15 pessoas que me perguntaram, elas tinham a plena convicção que Sansão se suicidou e com certeza perdeu a salvação. Mas aí eu mostrei que isso não é verdade, porque o texto bíblico não dá esse tipo nem de afirmação e nem de dedução. Vamos lá. Juízes capítulo 16, versículo 20. 19, vamos entrar no 19 para você entender melhor. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Que importante. Tem pregadores que batem com o pezinho no chão. Foi Dalila que cortou as tranças de Sansão. Mentira, a Bíblia não fala isso. Dalila induziu, mas ela diretamente não cortou. Alguém está me acompanhando aqui, gente? Tá aí o texto está claríssimo. Ela foi a indutora, ela abriu o espaço, ela abriu a brecha, mas não foi ela que cortou as tranças de Sansão.
Tá aqui, ó. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, vírgula, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. Opa! Então não foi Dalila, foi um homem que ela mandou. Aí veio, fez lá a destruição. Passou ela a subjugá-la. Ó, cortou a trança, foi automático. Estão acompanhando o texto? E retirou-se dele a sua força. Mas Sansão não sabia disso ainda. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Preste atenção aqui, preste atenção, porque você tem que ler e observar os detalhes do texto. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia. Isso aqui é uma declaração que me deixa arrepiado. Ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Lembra-se que no Antigo Testamento o Espírito Santo não residia permanentemente nas pessoas. Ele vinha para estar um tempo. Reis, profetas, sacerdotes e aí entram juízes. Mas a residência do Espírito Santo não tinha nada a ver como é hoje. Hoje é completa, hoje é plena, como Jesus prometeu em João capítulo 14. Mas a gente aprende aqui que a residência que era temporária do Espírito Santo sobre os homens do Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes e juízes, ela não era plena. Olha que interessante. Ela não era completa, porque se fosse plena, se fosse completa, é assim, ó. Seria num estalar de dedos. Sansão se daria conta que, ó, o Espírito Santo tinha se retirado dele. Um exemplo hoje. Só um exemplo, por favor. Não se ofenda, irmão Wilson. Se de repente o Espírito Santo se entristecesse extremamente com o irmão, eu lhe garanto, baseado em Efésios 4, 29 e 30, além de se entristecer, ele ia se retirar da sua vida. E eu lhe garanto que em questão de segundos, o irmão ia se dar conta disto. Segundos. Sabe por quê? Ia bater uma angústia, uma treva, um desespero de morte na sua alma. Que o Espírito Santo está vivendo hoje aqui, ó. Ó, está vivendo aqui, está vivendo aí, está vivendo em nós. E nós temos esta convicção. Ele vive, ele vive. Mas que Deus, irmãos, nos defenda e nos guarde. Se ele de repente, bum, ele não é de repente. É porque se ele sai da gente, se ele se retira de nós, é porque a gente abriu uma porta para ele se entristecer, uma porta para ele ser considerado persona não grata. Alguém está me entendendo, gente? O Espírito Santo não vai embora assim, assim no mais de qualquer maneira, não. Para ele ir embora da nossa vida, a gente tem que ter aprontado, ó, e muito, entristecido ele muito. Por isso que Paulo diz aos Efésios: não entristeçais ao Espírito Santo. E tem gente aí, ó, pisando, entristecendo, brincando, zombando com o Espírito Santo. E passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e estão pisando. Chega no momento que o Espírito Santo chega numa angústia, numa tristeza, e pronto, se retira. E o camarada percebe. Mas como ele está agora com a mente cauterizada pelo pecado, para ele, ó, só foi embora. Tanto fez, tanto faz. Eita! O que o pecado faz? Né? A pessoa percebe que o Espírito Santo se retirou, mas depois ele se conforma com a saída do Espírito Santo. Mas aqui, olha, o que o texto aqui diz é assustador. E, e ele não sabia ainda, que o Senhor se tinha retirado dele. Era impressionante, ou seja, o Espírito Santo ele não vivia, não residia plenamente como reside hoje, né? Desde o tempo de Pentecoste até hoje. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, lá naquele problemão onde está hoje, né? A guerra lá do Hamas, foi para Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho do cárcere. Preste atenção no 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, olha que coisa tremenda, começou a crescer
De novo. O que é isso? A misericórdia de Deus. Deus querendo dizer para Sansão, vou te dar mais uma chance. Tu não merece nada, mas por causa do meu nome em ti, eu vou te dar essa chance. E como é que Sansão percebeu isso? Olha só. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, verso 23. E para se alegrarem diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Verso 24. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Verso 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, preste atenção no verso 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. O que aprendemos aqui? A Bíblia não dá detalhes, mas subentende-se que o Espírito Santo comunicou algo ao coração de Sansão e que Sansão já tinha discernido duas coisas. Primeiro, Deus o perdoou, dando-lhe uma chance mais, percebendo que o seu cabelo voltou a crescer. Segundo, discerniu o momento apropriado para se oferecer a Deus como um sacrifício vivo e agradável a Ele. E a continuação, está aqui a resposta no verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Preste atenção aqui na descrição bíblica. Só no teto, a palavra teto aqui em hebraico fala-se terraço, ou terraça. Encontraram as ruínas deste templo, irmãos. Pasme, pasme. National Geographic esteve lá há 2 anos. Eu vi uma reportagem de 2 horas e mostrou com todos os detalhes esse templo ali em Gaza. Irmão, está lá. É um sítio arqueológico. Fizeram a reconstrução. Esse templo de Dagon tinha 5 andares. 5 andares. E foi comprovado que o terraço tinha capacidade de receber 3.200 pessoas. Então, supõe-se que todo aquele templo, de cima a baixo, não contando o teto ou o terraço, tinha perto de 15 a 20 mil pessoas. Muita gente. É como fosse um edifício amplo, né, de 5 andares nos dias de hoje, mas é o terraço com 3.000 pessoas. Aí bate direitinho com a narrativa bíblica. Já os outros andares, que também na época eram chamados de pavimentos, poderiam comportar mais de 4 a 5 mil pessoas. Então, aquele lugar provavelmente que estava comportando de 15 a 20 mil pessoas. Versículo 28. E Sansão clamou ao Senhor. Ei, para você clamar a Deus, você tem que ter relacionamento, você tem que ter comunicação, você tem que ter discernimento, você tem que ter convicção que Ele está em você, que Ele vai te ouvir. Opa! Então Sansão já estava com a sua comunicação, não é, de volta. Estava ele e o Senhor já se comunicando, porque do contrário ele jamais abriria a boca para clamar. E Sansão, isso aqui não é uma dedução, não, irmão, isso aqui é uma conclusão mesmo. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Pelo menos por um, não digo nem pelos dois. Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas.
com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E versículo 30. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais do que os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então, bate direitinho com as pesquisas que os arqueólogos fizeram algum tempo atrás, encontrando as ruínas do Templo de Dagon em Gaza. Em torno de 15 a 20 mil pessoas, inclusive encontraram as ossadas, não de todos estes, né? Mas de um bom número de pessoas que supostamente estavam ali, de 15 a 20 mil pessoas. Resumindo e concluindo, não foi um suicídio, foi um sacrifício que Sansão fez para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Compreendido aí, gente? Compreendido? Não foi suicídio. Quem você ouvir dizendo que é suicídio está por fora, não está lendo Bíblia, não está investigando história, está dando uma de história da carochinha. Ó, isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é para ser estudado e comparado com as fontes da arqueologia e com as fontes da história. Gente, pensa num camarada que fica brabo, com uma bronca de dar chicotada. Quando vai um pastor, se baseia, ele se vale do seu nome. Eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu tenho 3 milhões de subscriptors no YouTube, né? Tenho mais de 5 milhões me acompanhando no Instagram. Enche o bocão, né? Para ensinar bobagem, para falar asneira. Irmãos, misericórdia. Prefiro ser um desconhecido, um anonimato, um João Ninguém da vida, mas entrar lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e dizer, irmãos, vamos estudar sério este livro, porque está faltando seriedade mínima, básica, de estudar a palavra de Deus. Desculpe, irmão, para entender que eu estou num desabafo, mas eu fico muito indignado, muito irritado quando eu vejo esses homens, né? Fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal, só falando bobagem. Ensino coisas importantes, mas de 10 coisas, 3 estão falando bobagem para que ganhar aplauso e popularidade. Maravilha. Voltamos aos livros poéticos, senão a gente fica aqui agarrado em Eclesiastes, e a gente tem que sair de Eclesiastes. Então tá aqui, ó, essa pregação muito interessante, dê uma olhadinha lá, ó. Muitos procuram o sentido da vida na obtenção de muito conhecimento. 2, muitos procuram o sentido da vida entregando-se a todos os tipos de prazeres. 3, muitos procuram o sentido da vida empreendendo grandes obras. 4, muitos procuram o sentido da vida acumulando bens e riqueza. 5, muitos procuram o sentido da vida na sensualidade. É um livro tremendamente impressionante, o livro de Eclesiastes. Agora eu quero ler com vocês um texto. Eu acredito que vocês já devem ter passado por ele. É um dos textos que mais me impressionou em Eclesiastes, né? Quando eu comecei a estudar esse livro, já estudei esse livro por várias e várias e várias vezes, mas tem um versículo que me deixou de boca aberta. Talvez você já passou por ele, mas nunca percebeu a importância que tem esse versículo. Eclesiastes 11:5. Todo o livro em si é de uma maravilha, de uma beleza fantástica. Mas o 11:5, gente, que fantástico isso aqui. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, número 1, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, número 2, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Calma, o que tem de estranho aqui nesse texto? Se você for pesquisar a fundo, a ciência descobriu 2 coisas nos últimos 1.500 anos de história. Número 1, a meteorologia se desenvolveu agressivamente nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, os mapas do tempo não eram tão avançados como os de hoje, né? Eu acredito que vocês conhecem os 2 famosos canais do tempo aqui nos Estados Unidos, chamado The Weather Channel e o AccuWeather. Alguém já ouviu falar daquele famoso canal chamado The Weather Channel? Alguém já ouviu falar?
de Weather Channel, tem um logotipo com fundo azul. E tem um outro canal também chamado AccuWeather. Ele é alaranjado, de fundo alaranjado. Inclusive, são dois canais de televisão, tem dois canais de televisão, e tem sites na internet, até nos telefones celulares, quando você vê o seu tempo, a temperatura, se está chovendo, se está nevando, ou ele é movido pelo AccuWeather ou pelo Weather Channel. Muito bem. Se a gente fazer uma pesquisa, os canais de meteorologia, eles ganharam um avanço assim monstruoso, monstruoso. Conseguem prever com uma exatidão de quase 99% dias de chuva, dias de neve, dias de furacão, etc. Mas de tudo que a ciência pôde pesquisar e descobrir, tem uma coisa que a ciência não consegue entender. Não consegue entender de jeito nenhum. E Salomão disse bem claro: assim como tu não sabes o caminho do vento. Mas como assim? Irmãos, você não está aqui na Flórida. Eu estou aqui na Flórida há 2 anos e meio quase. E aqui eu estou aprendendo umas coisas bem de doido. Como assim? Quando veio aquele furacão, o Ian, aquele que vocês se lembram, né? No ano passado, ou ano retrasado, ele arrebentou com a costa oeste da Flórida. Danificou muita coisa aqui em Orlando. Mas ali na área de Tampa, Fort Myers, ele fez uma destruição terrível. Irmãos, por mais de um mês, só para você vai se lembrar disso, por mais de um mês, todos os canais de meteorologia mostravam os mapas do caminho do furacão Ian para arrebentar que é a cidade de Tampa. Então, Tampa estava ali no meio para ser arrebentada, literalmente. E todos os meteorologistas ou meteorólogos estavam em comum acordo. Não, Tampa vai ter que ser evacuada, Tampa vai ser devastada, Tampa vai ser destruída. Todos os cálculos eram de 98 a 99% precisos, exatos. Entretanto, um grupo de cientistas da Inglaterra chamado Meteostar, você pode pesquisar isso. Na semana que antecipou a chegada do Ian, foi muito clara. Inclusive, eles criaram um problema até judicial aqui nos Estados Unidos. Eles lançaram em todas as redes sociais dizendo o seguinte: o Weather Channel e que o Weather estão totalmente errados. O Ian vai mudar de trajetória, ou seja, a trajetória é incerta. Eles estão dizendo que vai bater em cima de Tampa, mas quando estiver para acontecer isso, ele vai mudar o curso. E dito e feito, não atingiu. Tampa só teve muita chuva. O que que aconteceu? A trajetória dele, ao invés de passar em cima de Tampa, desce quase 150 milhas e bate aqui em cima de onde? Fort Myers. Esse é o movimento da grande maioria dos furacões. O mapa do tempo mostra que vai ser aqui, 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 mas está provado. Em 10 furacões, só dois, os cientistas acertam a trajetória exata do princípio ao fim. 8 eles se perdem, ficam de boca aberta. Eles conseguem prever o início e uma partezinha do meio, mas nunca o final da trajetória. Por quê? Porque está escrito nas Escrituras: assim como tu não conheces o caminho do vento. Isso me maravilha, irmãos. Os homens estudam, fazem os cálculos, fazem as previsões, mas no finzinho do bendito do furacão passa, muda a trajetória, muda tudo, muda até a velocidade. Porque a Bíblia tem que ser cumprida, irmãos. Quem tem o governo dos ventos chama-se o Senhor dos Exércitos. Está ouvindo? O Senhor dos Exércitos. Pode dizer que vai bater um tornado em cima de Boston. Pode dizer. E não fica apavorado, não. Porque no meio do caminho muda tudo. Porque aquele que dá ordem aos ventos, aleluia, ainda reina. Ainda reina. Ele faz assim, ó. Pronto, acabou. Vem o tornado em cima de Boston, você começa até a rir. E cai da risada. Ai, falaram que Boston ia ser destruído por um tornado e mudou tudo. Agora, a segunda coisa que os cientistas também ficam doidinhos. Ó, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. A ciência já descobriu o momento exato que aparece o feto, que é um pontinho. O homem
tenha relação sexual com a sua mulher, ou com uma mulher que seja, que não seja sua esposa, vai o espermatozoide, o eleito, né? Porque são vários espermatozoides, aquela corrida doida. Aí um só é sorteado e vai lá e fecunda o óvulo. No momento da fecundação, não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu assisti semana passada uma reportagem no canal britânico ITV2, ITV2. Eu fiquei maravilhado. Eles conseguiram fotografar o momento da fecundação, ou seja, quando aquele entre milhares de espermatozoides entra e fecunda o feto de uma mulher. Coisa de doido, irmão. Sabe o que aconteceu? Uma luz, parecia um rápido holofote assim, ó, no ventre da mulher. Eu louvei a Deus, sabe o que é? O espírito entrando ali no ventre da mulher para gerar vida. Gente, se enlouqueceu os cientistas. Deve estar, eu ainda não procurei, mas vou procurar. No YouTube, deve ter esse vídeo. Mas eu vi no canal britânico ITV2, coisa louca, comecei a chorar. Aí, como eu tenho o meu DVR, eu voltei a gravação, não acreditei. Falei, que é isso? E os cientistas, ninguém entende como é que no ventre de uma mulher como entra, como fosse um- uma faísca. Foi exatamente assim, como uma faísca. Consegue imaginar uma lanterna, assim, ó, forte, cintilando dentro do ventre de uma mulher? No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, é o momento que o espírito entra ali e traz a vida. Uau, aquilo ali foi lindo. Outra coisa que os cientistas ficaram doidos. Eles não sabem dizer exatamente o momento exato que os ossos começam a se formar dentro do feto. É um outro mistério. É de um momento para outro, assim. De um momento para outro, ali fotografando o feto, acabou. Já tem osso? Pequenininho, é como fosse um grãozinho de arroz, mas já está sendo formado os ossos. Por que eles não descobrem? Porque a Bíblia diz com todas as letras. Nem sabes como se formam os ossos no ventre de uma grávida. Então, irmãos, temos que ficar felizes, alegres que tudo que a ciência está ali doidinha, doidinha, procurando entender a palavra de Deus, deixa com Pa- toda a clareza. Quero ler mais um texto em Eclesiastes para a gente passar já para Cantares. Eclesiastes capítulo 9, Pastor, versos 1, 2. Sim. ah, engraçado que quando o tempo vai passando, o senhor falando aí, a Bíblia não tem um outro modo de você acreditar no Deus, nesse nosso Deus e na palavra de Deus, a não ser pela fé. É algo extraordinário. Mas quando isso entrou, tipo assim, na forma racional de pensar, de Hum. analisar, é extraordinário demais. Não, não, não. Não sei Não se a se gente for explica, analisar. não se explica. Não. Eu pensei assim, já tem 10 anos que eu tô de volta, que eu tô na presença do Senhor, caminhando e analisar a palavra de Deus e Deus, eu só acredito nele pela fé. É. Então o que que sobra para mim, meu? Eu estou há 54 anos e a minha cabecinha fica assim, ó. Estou há Eu, 54 anos caminhando com Jesus e tentando entender a sua palavra. Por isso que eu tenho todos esses livros aqui atrás de mim, para que Deus me ajude. Senhor, minha cabeça é curta. Ó, de repente a cabeça da irmã Meire é gigantesca. Já entendeu assim, ó, no estalo. De repente a cabeça do irmão Wilson já está ali, ó, mais desenvolvida com a minha. De repente a cabeça do irmão Elton, de qualquer outro irmão, já está lá na frente. A minha está, ó, igual a de um, sei lá, de um girino, de uma minhoca. não se explica, não tem como É explicar. impossível, é impossível. Tem coisas que tem que ser definitivamente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Entendemos que tem coisas que podemos usar a razão? Sim, porque a fé, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ela tem que ser uma fé racional. Ela tem que ser uma fé racional, sem dúvida nenhuma. Mas há momentos que a fé racional não funciona. Concordam comigo, Funciona irmãos? não. Tem momentos que a É. fé racional, ela para, ela congela, ela tropeça, ela bloqueia. Não, não faz sentido aí, não faz sentido. Aí tem que ser a fé purinha, purinha, purinha. Eu chego às vezes a dizer, Senhor, minha razão acabou. Ela foi até Minha aqui. razão. Daqui para frente, esquece. E se eu não aplicar a fé pura, o que que acontece? Eu posso cair no pecado da dúvida. Aí Satanás faz isso aqui, ó.
Eita, esse que eu queria, que ele duvidasse, que Deus nos guarde, ó, que Deus guarde a mim, guarde irmão Elton, guarde irmã Meire, guarde irmão isso, guarde a todos nós, de não lançar o nosso coração à dúvida. Como a dúvida começar a entrar, repreende no nome de Jesus, porque aí Satanás entra, faz uma festa, dá um nó cego na sua cabeça, e faz com que você enxergue este livro aqui como obra de homem. Mas isso aqui não é obra de homem, isso aqui é a obra lá do céu, é a obra do sobrenatural. E é só esse sobrenatural que nos ajuda a Amém. crer naquilo que a nossa mente já não consegue chegar mais. Então fica tranquilo, irmãos. Vai chegar momentos, eu acredito que já chegou vários momentos, que a compreensão de fatos bíblicos tem que ser por fé. A razão, esquece. Joga, amassa e Nesse, joga na lata do lixo. nesse versículo mesmo que o senhor leu aí, até certo limite dá para ir, mas passou os Não ossos, passou por disso. exemplo. Agora, que outro texto também que dá um nó na cabeça é Eclesiastes 9. Presta atenção, isso aqui é violento. Isso aqui é pesado. Olha só, Eclesiastes 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não se sabe, não o sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Agora aqui dá um nó cegão, no versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não que sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. O que nós entendemos aqui? Hoje tem crente que bate no peito assim, ó. Senhor, eu estou jejuando toda semana, estou dizimando toda semana, estou ofertando toda semana. Não perco um peito. Olá, de domingo a domingo. E por que essa luta na minha vida? Por que esse sofrimento? Por que essas perdas? Porque tudo que eu coloco a mão dá errado. Será que eu estou em pecado? Não, peraí, pá, Senhor, estou fazendo tudo direitinho, como Deus manda, como o figurino manda. E por que aquele irmão ali, ó, que é sem vergonha, preguiçoso, tá infiel, nem dizima, nem oferta, vai muito mal na igreja. Tu estás abençoando, tu está prosperando, troca de carro 4 vezes por ano. Trabalha, trabalha, não precisa trabalhar 30 horas, trabalha 20 horas e tira 3.000 por semana. Que negócio é esse? E eu estou fazendo a coisa. Gente, para pensar. Quanto mais fazemos a coisa certa, isso é bíblico, mas vamos ganhar na cabeça. Que é isso, pastor? Peraí. Vou repetir. Pode soar como uma heresia, mas não tenho medo de errar, não. Isso aqui eu tenho absoluta certeza que eu não tenho medo de errar. Quanto mais eu vou querer fazer a coisa certa para agradar o coração de Deus, eu mais na cabeça vou ganhar. Eu vou ser mais pisado, mais humilhado, mais apertado, mais chovalhado, mais sacudido. Epa, epa! Então, o que serve servir a Deus? Tudo. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Alô? Nenhum de nós, pelo menos aqui, eu quero acreditar que nenhum de nós aqui estamos servindo a Deus pelo que pode nos dar. Eu conheço pastores, vou falar baixinho, eu conheço pastores que estão servindo a Deus só por causa do documento. Estou na igreja, estou jejuando, estou dizimando, esperando meu documento que está travado aí há 20 anos. Mas vai sair, eu estou fazendo a minha parte. E isso é barganha, isso é troca-troca com Deus. O camarada não tem vergonha, sinceramente, em dizer isso até de púlpito. Irmãos, eu estou fazendo mais do que o outro para eu ganhar da parte de Deus. Que isso, irmãos? Vou dar um exemplo rápido para a gente não ficar em cima dessa parte. Tem gente que só jejua para ganhar bens. E Isaías capítulo 58 deixa bem claro o que é o jejum. É um exercício de sacrifício para matar nossa carne e aumentar nossa sensibilidade para nossa comunhão para com Deus. Tem gente que jejua para ganhar green card, tem gente que jejua para ganhar casa própria, tem gente que jejua para ter carro. Tá errado.
não leram o Manual do Jejum, capítulo 58, profeta Isaías. Sim, irmão Elton. Pastor, o senhor falou sobre o jejum aí, vai tirar uma dúvida, eu creio que não deve ser só minha. Eu, depois de tempos jejuando, eu descontrei só uma definição para o jejum. Nada mais matar a sua carne e, como o senhor falou, aí, a sensibilidade ao Espírito Santo. 100%. Aí eles pegam aquele versículo lá que Jesus diz que há castras de demônios que só sai com jejum e oração, mas eu analiso que não necessariamente a pessoa tem que estar em jejum e Nesse oração. caso, sim, sabe? Porque no Sim? momento que eu jejuo, eu aumento o meu nível de sensibilidade à presença de Deus. Me acompanha. Uhum. Quando o meu nível de sensibilidade à presença de Deus aumenta, o seu poder proporcionalmente aumenta em nós. E o que nós precisamos para expulsar demônios? Poder de Deus, meu Deus. Precisamos do poder de Deus. Então, anote aí. Se a minha sensibilidade à presença de Deus aumenta, é normal. Proporcionalmente vai aumentar também o poder de Deus na minha vida. Maior sensibilidade, maior poder. Então, precisamos sim jejuar para aumentar a nossa sensibilidade, para, em contrapartida, vir mais poder, e esse poder é o que precisamos para expulsar os demônios. Sem esse poder, esquece. Estão brincando com o diabo, estão brincando com fogo. Então, a necessidade do jejum, ela é imperiosa, ela é necessária, porque, ela, repito, ela vai aumentar a nossa sensibilidade à presença de Deus e, consequentemente, ao derramamento do seu poder em nós, para nós usarmos este poder, essa ferramenta, né, porque é uma ferramenta, para expulsarmos aos Tem, demônios. tem que Eu andar preparado, né? Preparado. sempre, sempre, eu Porque, fico preocupado, aquele obreiro, né, que enche o peitão, né? Há por, 2 meses atrás, numa igreja hispana, um pastor de 46 anos de experiência encheu o peitão. Eu quero ver esse diabão aqui vir em cima de mim. Eu sou o cara, assim mesmo, eu sou o cara, ó, 46 anos de ministério. Venha lá, diabo. Você tem que me respeitar. E eu abaixei a cabeça, eu tava lá, ai, 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 esse camarada vai sair daqui envergonhado. Aí foram 2 presbíteros, sai dele, nada, nada. Pô, agora é minha vez. Ei, meu rapaz, olha para mim. O endemoniado olhou para mim e olhou para ele. No que ele olhou para mim, ele baixou a cabeça e se retirou. Aí encarou o pastor da igreja. Não gosto de falar isso, me sinto muito constrangido. Você pensa que é melhor do que ninguém? Assim mesmo, falando uma voz feia. Quem você pensa que vai enganar? Quem é esta? É a minha esposa. Mentiroso. É a tua esposa, mas e as tuas 3 amantes? Hã? Tá ali, ó, as 3 no cantinho. E estavam as 3 amantes. 18 anos você mentindo, mas não a mim. Engane a outro. Mil que vergonha. E esse homem teve que confessar depois. Eu vim saber depois que ele teve que confessar perante a igreja que ele manteve um caso de adultério com 18 anos com 3 amantes na igreja. Irmãos, brincar com o endemoniado é perigoso. Se não está preparado, vai vir vergonha. Por isso que, não quero entrar em detalhes. Quando uma pessoa endemoniada aparece na igreja, sabe quem são as primeiras pessoas que fazem isso assim, ó? Vou embora. Os obreiros, às vezes. Nem sempre. Mas os obreiros, os pastores, os diáconos, os evangelistas, ó, pernas para que te quero, porque a consciência machuca. Não, pá, vou sair de fininho porque o diabo agora vai jogar as fezes no ventilador da minha vida. Irmãos, temos que estar com a consciência sempre limpa. Nossa vida no altar. Quando aparecer um endemoniado, tentamos, como disse o irmão El, temos que estar preparadinho. Eu não devo nada a ninguém. Só devo a Deus. Reverência, obediência, santidade e vida separada. Por isso, irmãos, vale a pena estar sempre preparado? Vale, vale. Que a gente não vai dever nada a ninguém, e muito menos devemos ao diabo. Hum. Só devemos, sim, respeito e reverência e santidade ao nosso Deus. Vamos avançar, porque já são 20 para as 10 e eu preciso entrar em Cantares. Meu Deus, vamos lá.
Cantares, da nossa apostila. É livrinho abençoado. Esse livro é maravilhoso. Pequenininho, mas abençoado. Bom, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, é o quinto e último dos livros poéticos. O pastor Eric Newman está na nossa apostila. Em um dos estudos no seu blog Reflexão Teológica, diz o seguinte: primeira característica marcante, o livro fala de sexo. Que isso, que pecado! Ei, pss, pensa no livro que é pura educação sexual, mas na linguagem da poesia hebraica. Por isso que é difícil você detectar. Não vou entrar em maiores detalhes, porque eu teria que ter tempo. Mas a forma ilustrada e figurada que Eclesiastes usa, quando você começa a interpretá-lo, você fica vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Por quê? Porque fala detalhadamente o movimento do ato sexual entre um homem e uma mulher. Por exemplo, o homem tocando na genitália da mulher, a mulher na genitália do homem, falo isso com muito respeito. É assustador o nível de detalhes, mas nunca você vai ver, por exemplo, escrito em Eclesiastes, por exemplo, a descrição detalhada da genitália feminina ou masculina, não. É tudo na base de símbolos, de figuras. Mas quem conhece a poesia hebraica vai dar na cara. Ele está falando do órgão sexual da mulher tal, do órgão sexual do homem tal, e assim vai. E assim vai. E é um livro aberto. Só que quando eu e você lemos, não entendemos, porque ele está todo desfigurado, está todo colocado na figura que só o hebreu ou o judeu, ao lê-lo, vai entender. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho desse livro, que ele é uma riqueza tremenda. Na cabeça de muitas pessoas é inconcebível a ideia de um livro sagrado falar de sexo abertamente. Muitos evangélicos mantêm o hábito de pular as calorosas páginas de Cantares de Salomão. Já vi pastores aconselhando os jovens da sua igreja a não ler este livro para não estimular. Agora, eu fico me perguntando, não ler a Bíblia porque estimula o quê? O que Salomão faz com a Sulamita em alguns capítulos? Interessante, esses pastores e falsos moralistas deveriam ensinar aos jovens que o que estimula a pecar não é a leitura da Bíblia, ainda que ela tenha um livro que aborde o assunto de forma explícita e sem meias palavras. Esses falsos moralistas deveriam ensinar aos jovens a ler a Bíblia mais e mais. Deveriam ensinar que Malhação, não é? Aqui estou fazendo uma menção, é uma porcaria que ensina valores desvirtuados. Malhação é uma minissérie que a Rede Globo lançou por um bom tempo e todo mundo estava lá grudado na telinha, até filho de pastor, né? Eu não posso perder a Malhação, né? Sem vergonha. Vamos lá. Que Big Brother Brasil. Ei, pastor, tá apelando. Tem crente que assiste aquela porcaria chamada Big Brother. Eu conheço um evangelista, não vou dizer da onde. Eu não posso. Eu sei que é horário do meu culto, mas o Big Brother eu tenho que gravar. Depois do culto eu vou ver. Vai se converter, meu amigo. Misericórdia, ele é uma prostituição aberta. Big Brother Brasil é um lixo televisivo que não vai lhes dar nenhuma Tem muitos, contribuição cultural. Sim, diga. tem muitos cristãos, pastor, que assiste Big Brother. Eu, na Eu minha casa, conheço. eu não tenho Globo na minha casa. Eu não tenho Globo, eu não tenho nada que é canais. Eu não tenho na minha casa. A gente só tem. Bem-aventurado é essa senhora. A gente não tem Bem-aventurada. os É canais. raro. A gente não tem. Gente, é raro. Desculpa a franqueza, nada pessoal que eu estou aqui dizendo. É raríssimo hoje uma casa de brasileiro não ter a Globo. É Tem, raríssimo. E olha, eu visito deve ter muita uns. casa de crente brasileiro aqui na Flórida, em Massachusetts. Eu fico de boca aberta. É Globo ali, é Globo acolá. Eu falei, tá repreendido no poderoso nome de Jesus. É, para não dizer que eu não tenho canal brasileiro, eu tenho a Band News, a Gazeta e a TV Cultura de São Paulo. E nada mais, porque são canais Não culturais, informativos. Por que eu vou querer Globo? Até mesmo até o canal de notícias da Globo é complicado. Na chamada Globo News, já de uma vez eu dei uma olhada, né, da internet, é muito complicado, porque às vezes não bate as coisas dentro da verdade, tem muita distorção. Então, para não ter a tentação de ter Globo, eu me afasto completamente e fico
com a Cultura, Gazeta e Band News e está tudo bem, graças a Deus. Eu não preciso de Globo, porque nós não precisamos, né? Mas infelizmente é uma cultura desvirtuada do brasileiro. Infelizmente, né? Porque, sobretudo, a questão da novela. Ó. Tem gente que gasta tempo com novelas, que poderia ser investido no reino de Deus e resgate dos perdidos. Devido ao seu conteúdo, ele foi junto, o conteúdo de Cantares, tá? Foi junto com o livro de Esther, um dos últimos livros a serem aceitos como sendo canônico, digno de ser aceito como palavra de Deus. Acerca desse assunto, Soares diz: os rabinos duvidaram do seu valor espiritual. Foi o único livro da Bíblia hebraica não citado por Filo. Filo é um historiador grego de grande calibre, né, do seu tempo. Segunda característica marcante de Cantares, a ausência do nome de Deus. Você não vai encontrar o nome de Deus. Além do livro de Esther, não ter o nome de Deus, Cantares também você não vai encontrar o nome de Deus. Outro problema que o livro gera e que o deixa ainda mais polêmico e rejeitado é que o nome de Deus não é citado pelo autor. Devemos lembrar que o livro de Esther também não faz menção do nome de Deus e não fala de sexo. Pois alguns pensam que por Cantares falar de sexo, o nome de Deus não é mencionado. Isso é uma crença simplesmente absurda e infantil. Terceira característica marcante que envolve este livro, os debates entre as escolas de interpretação. Há uma briga diplomática entre os estudiosos devido às possibilidades interpretativas. Os pais da igreja, ou seja, os fundadores da igreja, e outros teólogos podem ser citados como exemplo disso. Podemos destacar alguns teólogos defensores da interpretação alegórica, dentre eles Panteno, Justo Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho e outros. Na escalação do time da interpretação literal ou histórico-gramatical, temos Doroteu Lúcio Teodoro de Mopsuestia, João Crisóstomo, Jerônimo, Adriano de Antioquia, Junílio, João Calvino e outros. Aí você vai me perguntar, então qual é a escola de interpretação mais correta para o livro de Cantares? É esta, a literal e histórico-gramatical. Muito cuidado para nós não aplicarmos uma interpretação alegórica, embora muitas figuras, mas essas figuras elas estão ligadas à interpretação literal e histórico-gramatical. Escolas de interpretação. Uma questão que eu considero muito importante e determinante para chegar-se à interpretação correta e sadia do texto é escolhermos o caminho interpretativo que nos conduzirá a tal interpretação. O caminho interpretativo escolhido vai nos levar a uma interpretação que ficará muito distante de outras rotas escolhidas por outras pessoas, vários caminhos, vários destinos. Aqui vou me deter apenas nas mais famosas e rivais escolas de interpretação que vai nos ajudar a um posicionamento seguro e mais calmo na abordagem do texto de Cantares. Me refiro à interpretação alegórica e à interpretação literal histórico-gramatical. Não vou entrar aqui nos maiores pormenores, mas aqui estão os detalhezinhos, né, das diferenças da escola alegórica e da escola literal. Então, não vou entrar nesta abordagem. Vou só fechar esta matéria, né, aqui com os slides, que os slides estão melhor selecionados nesse resuminho, né, que nós vamos agora aqui abordar. Vamos lá. Cantares. O livro de Cantares foi escrito pelo rei Salomão. Salomão foi rei em Israel de 970 a 930 a.C. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Maravilha. Por ser o principal dos cânticos do glorioso rei Salomão, ele se chama Cântico dos Cânticos. Então tem o nome de Cantares, Cânticos de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Escrito por volta do século X, segundo a tradição dos judeus, Salomão teria escrito Cantares durante a sua juventude, Provérbios em sua maturidade e Eclesiastes no final de sua vida. Deve ser lido como romance. Cantares de Salomão foi escrito por alguém que amava e era amado. Ao longo da história do cristianismo, despertou muitas controvérsias. Alguns não acreditavam que o livro era inspirado e, portanto, não poderia fazer parte do livro sagrado. Hoje, Cantares de Salomão está sendo redescoberto pelos estudiosos da palavra de Deus. O livro fala de amor, companheirismo, romance e poesia. Cantares é um livro de poesia de amor. Olha que interessante.
Não amor platônico, mas de amor ardente, conjugal puro. Belíssimo livro e belíssimas poesias que podem inspirar o relacionamento entre um homem e uma mulher cristã em sua expressão de amor. Podem e devem inspirá-los. Que bom seria que, se às vésperas das núpcias, os casais estudassem cantares. Que delícia, que alegria, que harmonia. Ó Deus, como nos amas tanto. O ambiente é poético e construído com descrições tiradas aos bosques, cedros, ciprestes e aos jardins, Narciso, Açucena. Os dois amados estão sob os cedros e ciprestes, entre flores e viço vegetal, leito viçoso. Quem sabe cantam os pássaros, Cantares 1:15b. Talvez estejam deitados na relva, leito viçoso, e tenham momentos de se olhar nos olhos. Teus olhos são pombas. Cântico dos Cânticos, o misterioso romance. Cantares superabundando em metáforas e linguagem figurada em estilo oriental. Apresenta o relacionamento entre o rei Salomão e uma jovem sulamita, com o propósito de mostrar, assim como a vida terrena é preenchida pelo amor conjugal, a vida espiritual é preenchida pelo amor que o Senhor tem pelos seus e pelo relacionamento que estes têm com ele como fruto desse amor. Mostrar que o amor é um amor lícito entre um homem e uma mulher e sua mulher é um lindo poema de Deus e deve ser lido intensamente. Cantar em Salomão é uma história de amor que glorifica o amor puro e natural e focaliza a simplicidade e a santidade do matrimônio, do leito sem mácula. Embora seja uma história de amor entre Salomão e a Sulamita, um homem e uma mulher, serve para retratar o amor puro de Deus, Javé, pela nação de Israel e Israel por Javé. E o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Cantares 7:10. A história do livro. Salomão, rei poderoso e glorioso, visita sua vinha no Monte Líbano. Chega de surpresa e encontra uma formosa donzela, sunamita, e se encanta por ela. Ela foge dele, mas ele vai visitá-la de novo, agora disfarçado de pastor de ovelhas, e a persuade a casar-se com ele. Logo vem recebê-la como rainha. Deslumbrados encaminham para o palácio real. Aqui começa o poema e relata a história de amor que se segue. Número 1. A noiva nos jardins de Salomão. A noiva pede um penhor do seu amor e elogia o noivo. Ele roga às filhas de Jerusalém que não desprezem a sua humilde origem e pergunta onde pode encontrar o seu noivo. As donzelas respondem em conjunto prontamente. Segue-se então uma conversa amorosa entre Salomão e sua noiva, onde o amor de uma pelo outro vai se confirmando e consolidando. Como és formoso, amado meu, e como és amável. Cantares 1:15. Recordações da noiva. Recorda que a sua visita de seu amado na vinha aconteceu na primavera. Cantares 2:8, 17. Porque passou o inverno e cessou a chuva. Recorda um sonho diferente a ele. Cantares 3:1-5. De noite no meu leito busquei meu amado da minha alma e não o achei. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. As núpcias é o casamento. Os habitantes de Jerusalém alegres escrevem a chegada do rei e da noiva. Que é isto que sobe do deserto como colunas de fumaça? É a liteira de Salomão. Olha lá, o desenho da liteira. Depois segue-se uma conversa entre Salomão e o noivo e sua noiva. Tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Arrebataste o coração com o sol dos olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor. Cantares 4:9-10. No palácio, 5:2-8-4, a esposa relata um sonho que teve referente a Salomão. Sonhou que ele partiu e que, ao buscá-lo, ela foi maltratada pelos guardas da cidade. No sonho, ela pergunta por ele às filhas de Jerusalém e descobre para elas a sua formosura. 2. Salomão entra em cena e a elogia sem rodeios. Desvia de mim os teus. Olha só que interessante, porque eles me perturbam. Formosa és, querida minha, formidável como um exército com bandeiras. 4. O lar da esposa, os habitantes do país falam em coro. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado no seu amado? Salomão fala à esposa, ela fala a Salomão. Os irmãos reconhecem a felicidade da irmã. Vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Lições do livro. Vamos lá. Ele é dividido em duas partes: a pureza do amor e a pureza do amor de Cristo pela igreja.
A pureza do amor. O amor conjugal não pode ser visto como algo imoral, ao contrário aos padrões da vida de santidade. Este livro tem o grande dom de colocar o amor conjugal em seu devido lugar, evitando dois extremos: a luxúria de um lado e o ascetismo de outro. 2. A pureza do amor de Cristo pela igreja. Uma visão linda que o Senhor Jesus tem da sua igreja. É bom lembrar, todavia, que esta visão é resultado de algo tremendo que ele mesmo fez em favor dela. Lemos em Efésios 5, 25, 27, e conheçamos a sua obra em favor da noiva. Aonde encontramos Jesus? Em Cantares? No Velho Testamento, a nação de Israel é vista como a noiva de Javé. No Novo Testamento, a igreja é apontada como a noiva do Cordeiro. Cantares ilustra a realidade do Israel antigo e aponta para o novo Israel, a igreja, cujo noivo é o Senhor Jesus, o Messias. Palavra final. Talvez a melhor maneira de interpretarmos o livro de Cantares e a outra seja relacionado o noivo ao Senhor Jesus, a noiva à igreja e o coro ao mundo, que observa o relacionamento entre ambos. Vem depressa, amado meu, Maranata, vem, Senhor Jesus. É um livro de uma poesia maravilhosa, mas nós temos que ter cuidado com algumas expressões, né? Por exemplo, aqui em Eclesiastes, deixa eu ver aqui, perdão, em Cantares, desculpe. Em Cantares, deixa eu ver aqui, Cantares 1:9. Isso aqui é clássico da poesia hebraica. As éguas dos carros de Faraó te comparam a querida minha. Vai o esposo da irmã Meire hoje dizer: Meire, tu és tão bela como as éguas. Ela vai ficar chateada. Ô, Clebinho, tu tá brincando com a minha cara. Tu tá me chamando de égua. Mas no tempo de Salomão, comparar a beleza de uma mulher às éguas de Faraó, irmãos, era um elogio. É o mesmo que você dizer a mulher mais linda do planeta Terra. Porque as éguas de Faraó eram coisas lindas, era um padrão máximo de beleza. Mas na nossa cultura brasileira, você chamar a sua esposa de égua é perigoso. Você vai ganhar uma tijolada na cabeça ou um divórcio na cabeça. Então, isso é complicado. Oh, minha égua! Faz isso com a tua esposa. Faz isso, irmão Elton. Chama a sua esposa de égua. Ela não vai gostar, não, nem um pouquinho, com todo respeito. Ela vai se sentir bem amargurada. Quem é você me chamando de égua? Mas era um elogio, gente. Eu chamar minha esposa comparando a éguas de Faraó, meu pai, mas isso lá na cultura hebraica. Já expliquei isso para minha esposa, né, quando eu a conheci, mas você é bela como uma égua. Tu tá me faltando com respeito? Calma, você tá se casando com um judeu. Então eu tenho que explicar a você o sentido cultural da expressão éguas de Faraó. Outra coisa que eu creio que já mencionei sobre a rosa de Saron. Muitos interpretam que a rosa de Saron é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não é. É a igreja. Quando você lê os textos ligados à rosa de Saron, pelo contexto, você conclui assim facilmente que não está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, senão à igreja. Bom, irmãos e irmãos, diante dessas abordagens, damos por concluída a nossa matéria Livros Poéticos. Lindos, né? São um conjunto de 5 livros que eu acredito que muitos de vocês nunca pensaram em imaginar o conteúdo e o ensino que cada um deles traz para nosso crescimento espiritual, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Próxima aula, então, nossa prova vinha, 8h30 da noite. Faça um esforço para sermos, na medida do possível, pontuais, né? Que eu gostaria de começar já às 8h30 com a prova, certo? Eu sei que eventualmente algum aluno poderá se atrasar por causa do seu trabalho ou de algum compromisso, mas vamos fazer o esforço para nós estarmos aqui, ó. Eu vou largar o link 8h20. 8h20, estou largando o link para a gente estar juntinho aqui, 8h30, e começarmos a nossa prova, né? Então, na próxima semana eu já vou anunciar qual vai ser a próxima matéria. Eu estou ainda conversando com o irmão Kleber, se fazemos o revezamento ou eu se continuo uma segunda matéria com vocês e ele uma segunda matéria com o bacharel. Eu vou tomar essa decisão até sexta-feira, mas eu estou conversando com o irmão Kleber, né? Ou partimos para um revezamento, ou seja, ele vem para cá e eu vou para lá,
ou continuo com uma segunda matéria, né? Vamos ver se conseguimos chegar a uma conclusão acertada até sexta-feira, e na próxima segunda eu já deixarei aos irmãos sabedores. Então, próximo dia 6 de maio, nossa provinha, e dia 13 começamos então a próxima matéria, porque aí na próxima aula eu já vou anunciar qual será a próxima matéria. Perguntas ou dúvidas? Por enquanto, tudo certinho? Maravilha. Estude os exercícios, por favor. Estude os exercícios. Vamos tirar de 10 a 12 questõezinhas, tá? Não vai ser dor de cabeça, só se você estudar com muito afinco e dedicação. Meus irmãos, muito obrigado de coração, irmão Wilson, irmã Meire, irmão Elton. Infelizmente, hoje, por razões de compromisso, teve que se ausentar nosso irmão Jonatas. E o nosso irmão Lucas teve alguns probleminhas, e também irmão Zandro e a pastora Darlete, mas esperamos em Deus que possam eles assistirem esta aula, né, em off, né, depois que ela vai ser jogada aí no grupo dos alunos, e possam estar preparados para a próxima semana para a prova. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Meire vai abrir o seu áudio e dirigir uma breve palavra de agradecimento. Muito obrigado. Deus os abençoe. A você, aluno que já fez o pagamento pela mensalidade do mês de abril, obrigado. Se você ainda que não fez, tem até amanhã. Se passar de amanhã, lembre-se, manda com $10 de multinha. Você até pode fazer no dia 1º de maio, que não é 1º de abril, não, é o dia da verdade. Pode até fazer no dia 1º de maio, mas não se esqueça de mandar os $10 com a multinha, né? Porque a gente tem que primar pela questão da pontualidade. Eu entendo que alguns têm dificuldades durante o mês inteiro, mas eu acredito que estar aqui estudando, além de ser uma prioridade, representa também um sacrifício. E, na verdade, esse sacrifício vocês não estão fazendo para mim e nem para a escola teológica. Estão fazendo é para Deus. E Deus que se agrada deste sacrifício, né? Porque tudo feito assim, ó, de mão beijada, com certeza não vai agradar a Deus. Agora, quando fazemos com sacrifício, com suor e esforço, definitivamente isso agrada o coração do nosso Deus. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Vejo vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Não se esqueçam, 8h30 da noite. Vamos fazer um esforço para estarmos aqui todos juntos, né? Eu repito, sei, entendo que muitos de vocês têm muitas lutas com a questão de horário, mas vamos trabalhar, vamos adiantar o que for possível ser adiantado para estar aqui. Eu já vou largar o link 8h20 para 8h30, na medida do possível, a gente começar então a nossa provinha. Nossa irmã Meire Oliveira, lá da cidade de Hudson, bonitinha, pequenininha essa cidade, se você não conhece, mas abençoada, né? Queria ter uma casinha, né? Em algum lugar de Hudson, né? Bom, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quem sabe um dia, né? Eu termino os meus dias, né? Ou em Hudson, ou em Acton, nessa regiãozinha aí, que é muito simpática aí do estado de Massachusetts. Irmã Meire, nos levando a Deus em oração. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Irmã Meire. Amém. Senhor, nós te damos graça, bendizemos o teu nome nessa noite, porque tu és Aleluia. bom, porque o Senhor é misericordioso, Pai. Obrigada por este período de ensinamento, Senhor, de estudo. Pai, continua nos dando, Senhor, saúde, força. Senhor, continua, Pai, guardando o pastor Prestes, dando ele saúde, vida, Senhor. Continua, Senhor, guardando a casa do teu filho. Senhor, ser com cada um de nós aqui, Senhor, onde temos Aleluia. para aprender, Senhor, um pouquinho mais da tua palavra. Glória a Senhor, Deus. continua conosco nessa noite, dai-nos uma noite de sono abençoado, um restante de semana abençoada, Senhor. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso. disciplina. É necessário Necessário que que ele ele cresça, cresça e que eu diminua. diminua. É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça e que e eu eu diminua. diminua.
É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês. Bom descanso, bom repouso, abençoada semana. Vejo Amém. vocês próxima segunda-feira, 6 de maio, Se Deus 8h30 da noite, para a nossa provinha de livros poéticos. Muito obrigado, Deus os abençoe Paz a todos. Boa poderosamente no noite. maravilhoso nome de Jesus. A paz do Senhor para vocês. Bom descanso. Sonhe com os anjinhos.